meus amigos que apreciam o esporte Airsoft. Eu estou aqui mais uma vez para falar um pouquinho continuar falando sobre equipamentos Airsoft. Eu trouxe hoje aqui o meu fuzil Sniper, que é utilizado para operações tipo Sniper, tiro de longa distância, de precisão. E eu que gostaria de mostrar para vocês esse fuzil. Trata-se de uma réplica do Hamilton 700, tá? Pesado, ação por ferrolho, muito bem feito. O modelo dele é MB-02, tem outros modelos iguais a ele, mas com a MB-03, por exemplo, que tem um cano mais longo. Então esse fuzil, conforme eu já falei em outros vídeos, a ação dele é por ferrolho. Tá? Então nós temos o ferrolho aqui, que é acionado, que eu vou mostrar daqui a pouco. Ele pesa bastante e tem uma precisão muito boa. Isso aqui é para tiro para 50, 60 até 70 metros de distância com precisão. Esse fuzil normalmente ele vem com um trilho aqui em cima, que eu retirei, que é para colocar luneta. Normalmente, aliás é quase que obrigatório, operações sniper usa-se fuzis snipers com luneta. Lunetas apropriadas, sofisticadas, tem vários níveis de tecnologia utilizada em lunetas para ajudar, até para compensar a ação de elementos externos, tá? Durante o deslocamento do projétil. O meu eu tirei o trilho porque eu não vou usar isso aqui em jogos de Airsoft, então não precisa de luneta. A distância que eu atiro, que eu uso ele normalmente é no máximo 10 metros de distância. Ele tem um FPS de 380 FPS, quer dizer, pés por minuto, a velocidade do projétil. Eu instalei nele uma alça de mira e uma massa de mira, porque ele vem sem alça e massa de mira, porque ele não foi projetado para você atirar em pequenas distâncias. É lógico que pode ser usado, mas o objetivo principal dele é tiros de longa distância, que precisa de luneta. Então eu instalei uma alça de mira e uma massa de mira nele, no caso. A ação dele é por ferrolho. Então aciona-se o ferrolho puxando para trás, bastante força, bota-se para frente de novo e ele está pronto para uso, é tiro a tiro. Chama-se Bolt Action, ação por ferrolho. Tá? Ele já está armado já. Então é só apontar e atirar. O carregador dele, o magazine dele fica aqui embaixo. É esse carregadorzinho que leva 30 esferas de poliéster aqui, colocada com speed loader aqui e encaixado aqui embaixo. Encaixou, armou, você pode apontar e atirar. Ele pesa bastante, é bastante resistente, é uma fabricação de boa qualidade. Tem equipamento, tem um dispositivo de segurança aqui, colocando essa alavancazinha para trás aqui, pode apertar que ele não vai atirar. Soltou aqui, fire, ele está pronto para uso. Tá? Então existe a versão com cano mais longo, mas para mim também não há necessidade, que eu não vou utilizar isso em jogos de Airsoft. Então isso aqui é o fuzil, uma réplica muito perfeita, muito boa do Hamilton 700, que foi utilizado durante muitos anos como fuzil sniper do exército americano. Tem boa precisão, boa potência e é um dos fuzis assim de entrada para quem quer atuar como sniper em jogos de Airsoft. Ele tem um trilho aqui embaixo também, onde pode-se colocar luneta não,
lanterna, mira laser, etc., mas isso é muito pouco usado para ações sniper. É mais mesmo tiro de precisão, com muita experiência no caso, tá, do atirador. Ele é formado para isso. Então esse é o fuzil sniper, são 30, o carregador leva 30 munições, cada tiro você aciona o ferrolho, você fica a uma distância longa do alvo, coberto, usando uma cobertura especial. Normalmente são dois indivíduos, dois soldados, dois profissionais, um ajuda o outro com informações de vento, de temperatura, de distância, etc. E o atirador em si que vai fazer o seu disparo. Todos eles têm bandoleira, que está sendo usada aqui, e esse é o fuzil MB-02, modelo VSR-10, tá? É uma réplica do Hamilton 700. Não tem massa de mira e alça de mira. Eu que coloquei aqui para tiros de distâncias menores, tá? E aproveitando então, falar um pouquinho sobre FPS e energia Joule, tá? Seguinte, as pessoas que jogam Airsoft e que usam equipamentos Airsoft se preocupam muito com FPS, que é a velocidade que o projétil sai do cano da arma, tá? Então um Airsoft, por exemplo, decente, indo de pistola Spring até um fuzil desse aqui, Sniper, que são os mais poderosos, varia entre 200 e 450 FPS. Existe legislação em cada país limitando a velocidade do projétil, que pode ser, normalmente, se não me engano, nos Estados Unidos o limite é 500 FPS. Não pode passar de 500 pés por segundo a velocidade da munição, das esferas de poliéster. Então, a preocupação é sempre com FPS. Mas o que vai dar a distância, o efeito do projétil sobre o alvo, quando ele atinge o alvo, é a energia. E a energia, em termos longitudinais, que vai dar uma maior distância, uma precisão maior ou menor, não é bem o FPS. FPS é a velocidade, é um fator, é a energia cinética desenvolvida pelo projétil ao sair do cano. E a energia cinética, que quando toca no alvo se transforma em energia mecânica. A energia cinética é aquela famosa fórmula que os estudantes de ensino médio aprendem, que é igual a meio de mv2, ou seja, massa vezes velocidade do projétil ao quadrado dividido por 2. O que significa isso? Significa que se nós quisermos entender ou determinar a potência de um projétil, seja de arma de fogo, seja de arma de airsoft, de pressão, qualquer que seja o projétil, nós temos que considerar dois fatores. É a massa do projétil e a velocidade. A energia cinética, quanto maior a energia cinética, em princípio maior a distância alcançada pelo projétil e maior o estrago, o efeito que vai fazer sobre o alvo, tá? No caso da Airsoft, não é importante o efeito de estrago sobre o alvo, basta apenas que o indivíduo que seja alvejado sinta que aquela esfera bateu nele em algum lugar. Não precisa machucar, e nem é para machucar, e nem dá para machucar na realidade, porque todo mundo usa gandola, usa roupa apropriada para isso, não machuca nem nada, mas o indivíduo sabe que foi alvejado. Mas de qualquer maneira, um rifle desse aqui, por exemplo, para atirar a 60 metros de distância, ele tem que ter um mínimo de energia cinética. E a energia cinética é função da massa e da velocidade. Agora, o que é mais importante? A energia é medida em joules, meio de mv2. Existem duas maneiras de você aumentar a distância, digamos assim. A energia cinética é diretamente proporcional à massa do projétil, no caso da esfera, e
proporcional ao quadrado da velocidade. Então, quando se aumenta a velocidade, aumenta-se o quadrado, a porcentagem da energia devida à velocidade varia ao quadrado. Então, aumenta mais a energia cinética com a velocidade do que com a massa do projétil. Então, um projétil mais leve, com a velocidade maior, vai ter uma energia cinética grande, maior do que um que tem um peso maior e uma velocidade menor. Então, por exemplo, os fuzis, essa aqui especificamente, esse fuzil Sniper aqui, ele dá aproximadamente 380 fits per second, ou seja, pés por segundo. Que eu tenho uma tabelinha aqui que eu já fiz. Você vai ter, isso aqui equivale a 109 metros por segundo, e com a esfera de 0,002, ou seja, 0,2 gramas de peso, ele dá 1,2 aproximadamente joules de energia. Tá? É importante, só para vocês terem uma ideia, um revólver 38, por exemplo, uma pistola 380, aproximadamente a velocidade do projétil é 700 pés por segundo, 700 fps, que equivale a 210, 212 metros por segundo. Supondo que a massa, o peso do projétil, seja de 30 gramas, em vez de 0,2 gramas como nós usamos aqui no Airsoft, você vai ter uma energia do projétil de 674 joules. Isso aí é na saída do cano, porque à medida que a distância aumenta, a resistência do ar diminui a velocidade e ele perde a energia dele, mas sai do cano com aproximadamente 675 joules. Já essa arma aqui, que é uma das mais poderosas que tem no Airsoft, existe mais, vai até 450 fps, mas a 380 fps, conforme eu já falei aqui, fica em aproximadamente 1,2 joules. Então, enquanto um fuzil Sniper de Airsoft libera na saída do cano 1,2 joules de energia, um revólver 38 ou uma pistola 380 chega a 670 fps, que é realmente letal. Agora, só para comparar, um fuzil Sniper dos modernos, por exemplo, Bart M107 ou então M85 do exército americano, um é para uso civil, o outro é para uso militar. Para vocês terem uma ideia, ele chega a 2.600 fps, 790 metros por segundo. E o peso da munição que está aqui é bem abaixo do que ele usa .50, que é 12,7 milímetros. Então o peso, eu não sei qual é o peso exato de um projétil do Barton M107, mas usando 50 gramas só, você vai ter 15.000 joules, 15.600 joules de energia saindo da boca do cano. Mas isso com um projétil de 50 gramas, que na realidade o projétil de um Barton deve ser mais ou menos 90, 100 gramas. Então você pode colocar uma energia em joules na saída do cano do projétil de um fuzil Sniper moderno, semiautomático, em torno de 30.000 joules. Enquanto que no Airsoft varia no máximo a 2 joules só. 2 joules. Uma pistola dessa aqui, por exemplo, Spring, que tem uma velocidade aproximada de, isso é uma boa pistola, 200, 230 fps, você vai ter 0,5, 0,6 joules de potência máxima. E é o joule que vai causar algum estrago. Vai machucar? Não vai? Depende da energia cinética. A energia cinética está ligada à velocidade muito mais ainda do que massa. Então, você mantendo a mesma massa e aumentando a velocidade, você aumenta a energia cinética muito mais
do que se você aumentar a massa e mantiver a velocidade igual. Que na realidade não é isso que acontece, é pior, porque você aumentando a massa do mesmo projétil, da mesma arma, você diminui a velocidade, porque é preciso mais energia, mais impulsão para manter aquela velocidade. Tá? Então, só para vocês terem uma ideia, feet per second, como eles falam, FPS, como as pessoas falam muito, quantos FPS tem essa arma de airsoft? 200, 300, 400, 500, isso é importante. Mas e a massa, qual é? Se você usar, a que mais é usada normalmente, num fuzil de sniper, não convém usar 0,20. Por causa da distância muito grande, tem influência de fatores externos, como vento, etc., vegetação, coisas que então desvia. Então usa-se, em geral, 0,25, 0,30, ou 0,35, ou 0,40 de massa da esfera de poliéster de 6 milímetros, tá? E nesse caso, a potência tem que ser maior para manter a velocidade alta. Então, o ideal no fuzil sniper é usar, por exemplo, uma esfera de 0,30 gramas e uma velocidade em torno de 400 FPS. Você vai ter um desempenho excelente no jogo, tá? de airsoft. E mesmo assim, a energia vai ficar entre 1,5, 1,6 no máximo, ou talvez até 2 joules. Então 2 joules é uma energia muito boa. E isso, não esquecer que à medida que o projétil vai se sendo desenvolvido, a distância que ele percorre, ele diminui a velocidade pelo atrito com o ar atmosférico, certo? Em termos de velocidade, só para vocês terem uma ideia, 200 feet per second, que seria uma pistola dessa aqui, equivale mais ou menos a 218 km por hora. Então imagine um veículo passando a 218 km por hora, é a velocidade que sai do cano de uma arma dessa, aquela esferinha de 6 milímetros, tá? 218. Já um fuzil sniper com 380 FPS, você vai ter com 350 FPS, 382 km por hora. Só para fazer, porque nós estamos muito acostumados em velocidade, a unidade de velocidade utilizada é km por hora. Então, 350 FPS equivale a 382 km por hora. Agora, um revólver 38 ou 380, que é o que o civil poderia ter legalmente no Brasil, que é considerado na Europa e nos Estados Unidos muito fraco, tá? É um revólver que não é usado por forças militares nem policiais, é ridículo para eles lá. Chega a 700 FPS, equivale a 765 km por hora que sai na hora que sai do cano, tá? Já um fuzil Barton chega a 2.600 km por hora, ou seja, 2 vezes a velocidade do som. Isso uma munição .50, 12,7 milímetros, equivale àquela .50, aquela metralhadora, igualzinho, o projétil é mais ou menos desse tamanho assim, desse tamanho. Tá, então, só para ter uma ideia do que é feet per second, quanto maior o feet per second, maior a velocidade do projétil, maior o alcance e a precisão. Quanto maior a velocidade, maior a precisão, porque ela percorre uma distância muito maior e sofre menos efeito de agentes externos. Tá? Então, feet per second é importante, mas se você quer comparar, você tem que manter pelo menos um parâmetro constante, a massa. A massa, para uma massa constante, por exemplo, 0,2 gramas, 0,35 gramas, ou coisa parecida, você aumentando a velocidade, a energia em joules aumenta o quadrado da velocidade. Mantendo a velocidade constante, aumentando a massa, você aumenta proporcionalmente, diretamente, não ao quadrado. Então a energia cinética, que é a energia de movimento, é uma energia mecânica, ela depende mais da velocidade do que da massa. Então, como as esferas de 6 milímetros varia muito pouco, a mais usada é a 0,20, tá?
tirando fuzis snipers e também alguns fuzis de assalto, como aquela AEG, o Colt M4, o SCAR, L, o H, já pode usar 0,25 ou 0,30 no máximo, mas em média a mais usada é a 0,20. Então realmente, quanto maior o FPS, maior a energia. Maior a energia, maior a precisão, tá? E maior a distância alcançada. Então, para efeito de jogos de Airsoft, qualquer equipamento de Airsoft que tenha menos de 200 FPS é totalmente inadequado, a não ser para CQB. E mesmo assim, com limitações. O ideal para uma arma backup como essa aqui, Spring, é 250 FPS, está ótimo. 280 FPS. O ideal para um fuzil de assalto, que é a arma principal elétrica, o ideal é em torno de 300 a 350 FPS. E o ideal para uma arma sniper, tiro de longa distância de precisão, 380, 400 ou 450 FPS. O limite mais usado, que não pode passar disso, tanto que os fabricantes projetam os equipamentos com limitação de velocidade, é de 500 FPS. Então um fuzil de assalto com 450 FPS tem uma distância boa, pode chegar a 100 metros de distância. Existem filmes na internet de atiradores de sniper na Alemanha, na Escócia, nos Estados Unidos, etc., onde eles conseguem atingir alvos a 100 metros de distância, que para um equipamento de Airsoft é uma distância considerável. Em combates normais de Airsoft, a distância fica do CQB de 10 metros a 30, 40, 50, 60 metros no máximo, é a média. Mas com um bom fuzil sniper atinge, fazendo as devidas correções, tá? Até 100 metros. Então esse vídeo foi o mais... Agora eu vou fazer vídeos mais curtos, não pode ser muito longo, porque a minha técnica de filmagem não é das mais modernas por enquanto, eu estou aprendendo ainda. Então foi falar um pouco do meu fuzil sniper, MB-02, uma cópia do Hamilton 700, que ainda é utilizado como sniper em várias nações ainda, e falar um pouquinho sobre FPS, que todo mundo ouve falar sobre FPS, mas algumas pessoas não entendem qual a importância disso. É importante para termos de precisão e distância, tá? E como é que ele influi? Mantendo a mesma massa, aumentando a velocidade, você aumenta a energia, joule, do projétil, proporcional ao quadrado da velocidade. Então, só para dar uma ideiazinha para vocês. E nos próximos vídeos a gente talvez fale um pouco mais, inclusive algumas dicas para jogos de Airsoft que eu tenho aqui para falar em outras oportunidades. Espero que tenha ajudado o pessoal que gosta de Airsoft a entender um pouquinho melhor o que é FPS, o que é uma arma sniper, tá? Para que é usada, enfim. Energia, FPS, velocidade, massa. Espero ter ajudado em alguma coisa. Muito obrigado e até a próxima.